Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Mais podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico: falsos profetas, quando a política invade os tempos. Nos últimos anos, o Brasil vive um fenômeno curioso e preocupante. A fé, que deveria unir e libertar, tem sido usada como ferramenta de manipulação e controle. Púlpitos se transformaram em palanques, sermões viraram discursos políticos e a voz de Deus muitas vezes é confundida com a voz de quem tem poder, influência e interesse. A promessa de salvação cede lugar a promessas de prosperidade. E o evangelho que nasceu entre os pobres e oprimidos, hoje é usado por alguns para enriquecer, dominar e até vencer eleições. No episódio de hoje do Pode Mais Podcast, nós vamos falar sobre esse tema super polêmico, falsos profetas, quando a política invade os tempos. E para falar desse assunto, nosso convidado de hoje é o pastor André Abreu. André é pastor substituto da Igreja Batista da Capelinha. Ele é formado em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, com pós-graduação em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão. E no meio a tantas controvérsias, é uma das poucas vozes sensatas, né? Hoje nós vamos falar da exploração da fé com fins políticos, a manipulação das massas e a teologia da prosperidade, que transformam, né, a fé em negócio e o altar em balcão de trocas. Fiquem com a gente, porque o papo de hoje promete mexer com as estruturas do que muita gente chama de igreja. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo o pastor André Abreu. Pastor, muito obrigado pela sua presença. A gente sabe que o senhor é uma pessoa super ocupada, né? Então, queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade de sempre, né? Como sempre. Olá, Fred. Tá me ouvindo bem aí? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Excelente. Eu que agradeço sempre o seu convite. Privilégio estar aqui com você e ter essa oportunidade para responder algumas perguntas polêmicas, perguntas controversas, emitir a minha opinião, sendo um pouco redundante, minha opinião pessoal, não respondendo simplesmente a minha instituição ou a instituição que eu faço parte, mas muita alegria, muito alegre estar aqui com você nesse momento de aprendizado, troca de informações, né, ampliar os conhecimentos com você aí, respondendo essas perguntas que eu consegui responder, eu tiver a condição de responder. Acredito que vai responder a todos com muita facilidade, porque está dentro da sua área de atuação, né? Espero que sim. Pastor, né? Em primeiro lugar, né? Vamos contextualizar, né? Quando o senhor escuta a expressão falsos profetas, o que vem à sua mente? Então, Fred, e ouvintes, e pessoas que estão nos acompanhando pelo podcast, o termo falso profeta, ele não é moderno, ele não é recente, ele sempre esteve na história da humanidade e, pelo conhecimento que nós temos da visão judaico-cristã, que é a Bíblia Sagrada, um texto sagrado que é dos judeus, dos cristãos e até dos muçulmanos e outras formas de religião fazem o uso dessa escritura que, para mim, no meu caso, que sou cristão, é uma escritura sagrada. Já se fala há muito tempo sobre falsos profetas. Falso profeta, basicamente, nesse contexto religioso, teológico, é aquele profeta que está profetizando, proferindo, falando contra ou algo que Deus não mandou falar. Então, basicamente, um falso profeta é dessa forma. Ou podemos dizer que um falso profeta é um profeta que não foi instituído por Deus. Deus não deu essa permissão, podemos assim dizer. É claro que eu estou falando no campo da fé. E aí, o campo da fé, a gente entende que um profeta ele fala da parte de Deus e um falso profeta não, basicamente, não falará da parte de Deus. Em resumo, seria isso. E hoje nós estamos vivendo uma crise de profetas, apesar do termo ser um termo muito amplo, a expressão, no campo da teologia, alguns dizerem que não existem mais profetas, seriam alguns tipos de cristãos, ou profetas que nós usamos, na verdade, tem mais a ver com pastores, liderança que profere, né? O ato de proferir palavras sagradas, podemos assim dizer, palavras de Deus. E aí, esse falso profeta, em tese, é aquele que não fala algo da parte de Deus. Tá certo. E por que esse tema é tão importante para o cristianismo nos dias de hoje, pastor? É um tema relevante porque antes nós tínhamos falsos profetas de maneira pontual,
o alcance da informação. Nós estamos aqui agora, eu estou em um lugar, você está em outro, estamos falando através da internet. Isso prova que o alcance da informação se multiplicou de forma grandiosa, ou seja, quem fala hoje pela internet consegue ter voz. A internet é um meio de amplificar essa voz, de estender essa voz, de multiplicar essa voz, seja de um profeta ou de um falso profeta, para a sociedade. Então, a preocupação é maior, porque havia uma esperança, você com certeza sabe disso, que havia uma esperança na internet em que a comunicação crescesse, ampliasse, a informação ampliasse, e com isso as fake news, que está tanto em voga, muito em voga essa palavra fake news, as falsas informações, tudo que fosse falso seria abolido aos poucos, por causa da internet. E que nós percebemos, sim, analisando friamente, é que aconteceu o contrário. Né? Exatamente. Aumentou-se as vozes, né? Aumentaram as vozes, que são vozes de fake news, vozes dissonantes. Claro, e aqui já faço uma observação, eu não estou aqui eu não acho que eu e outras pessoas não devem, por si só, serem os meros reguladores do que é a verdade. A verdade ficou aberta. Inclusive, no século XVI, com a Reforma Protestante, que deu esse primeiro passo da visão de mundo iluminista, podemos assim dizer, que disse, olha, ninguém pode dizer o que é certo e errado, ou o certo e errado é um pouco relativo, de acordo com a crença, de acordo com o dogma, mas existe a visão cristã, como você disse, existe um padrão que mesmo ele sendo diverso na cristandade, que é o termo que a gente usa para todas as tradições cristãs, existem algumas verdades basilares, existem alguns alicerces que são comuns a toda a cristandade. E o falso profeta geralmente fere algum desses princípios que são basilares. Perfeito. Tem uma linha muito tênue, né, entre a fé e a manipulação. Como que o fiel pode perceber quando ele está sendo enganado em nome de Deus, pastor? Não é fácil. Eu imagino que não é fácil, porque às vezes nós temos uma consciência, um pensamento, e não querendo ser arrogante, ou prepotente, ou orgulhoso, vaidoso, às vezes por uma pessoa ter um certo conhecimento intelectual, um conhecimento acadêmico sobre determinada área, uma pessoa que tem uma visão de mundo, uma cosmovisão bem ampla, ela pode ser enganada pelo falso profeta. É o primeiro item. Então, é difícil você detectar um falso profeta, porque o falso profeta ele vai manipular a emoção. E no campo da emoção, por mais que a pessoa seja um intelectual, seja uma pessoa crítica, uma pessoa de um conhecimento vasto, seja acadêmico, seja um conhecimento de mundo, ela pode sim ser manipulada. Quando lhe é oferecido algo que lhe interessa, uma cura, uma promessa, como vai ser falado mais para frente, em relação à teologia da prosperidade. Então, você vê que empresários, gente que tem faculdade, gente que, do ponto de vista social, nós diríamos, olha, essa pessoa não seria enganada por um falso profeta. Mas as pessoas que têm esse conhecimento também são enganadas. E as pessoas que têm menos conhecimento formal, as pessoas que não têm um conhecimento amplo, também têm essa questão. É difícil porque, como nós dissemos aqui, nós estamos na era da informação e hoje você vê uns exemplos interessantes. Pessoas que veem um tipo de pastor na internet, que é correto, aí acaba o vídeo desse pastor, vai para um pastor que nós entenderíamos como um falso profeta. Então é difícil discernir a informação. O dogma, a regra, ela foi deixada em aberto. Hoje nós temos os casos dos desigrejados, que é um fenômeno que, apesar de não ser recente, ele vem de um formato mais preciso no sentido de entender que a igreja, ou melhor, que as instituições religiosas, de uma forma geral, são ruins. E isso já aconteceu ao longo da história. Eu não sei se é a próxima pergunta, mas eu gostaria até de dizer antes o que é o conceito de seita. Na sociologia, que seita é a ideia de grupos sectários, grupos que rompem. Eu estava pensando sobre essa conversa, estava lembrando do futebol. É um exemplo mais interessante para ficar mais palatável. Por exemplo, eu não sei, Fred, você é flamenguista, eu sou vascaíno, mas eu não sei quem veio de quem. Se o Fluminense... Ninguém é perfeito, ninguém exatamente, nem você. E eu não sei, historicamente, quem veio primeiro. Se é o ovo ou a galinha, ou se é o Flamengo e o Fluminense. Mas dizem que um veio do outro, certo?
Dizem que é o Sim. Fluminense que veio do Flamengo, hein? Não. O Flamengo é uma dissidência do Fluminense. Isso. Então, nessa analogia de dissidência, aceita seria isso, um grupo menor de dissidentes que estão insatisfeitos com uma certa instituição, que no caso era o Fluminense, formam outro grupo e dizem assim, olha, nosso grupo agora é o grupo ideal. Esse é o conceito de seita. Então, nesse sentido, os protestantes vieram de um grupo maior do catolicismo apostólico romano, do Ocidente. Outros grupos saíram de um grupo maior, dentro da própria cristandade protestante, né? Tivemos os batistas, presbiterianos, que saíram da igreja anglicana e assim por diante, por entenderem que aquele grupo maior, que tem maior no sentido de gente, de pessoal, ele está errado em alguma coisa e precisa ser corrigido. Mas nessa era da informação, o desigrejado diz que está todo mundo errado. E é um fenômeno cíclico, porque ele diz que está errado, fica em casa no sentido de achar que a instituição é ruim, e toda instituição é ruim, e é vendido isso para ele na mídia, no sentido de realmente achar que toda a igreja é ruim, todo profeta é um falso profeta, todo pastor é um falso pastor, e nesse sentido ele fica em casa, mas passa um tempo, ele começa a se reunir, começa a fazer uma agremiação com outras pessoas, e ao fazer agremiação com outras pessoas começa a crescer, e aí o que ele tanto criticava, que geralmente é a questão financeira, monetária, da oferta do dízimo, ele começa a cobrar e começa a alugar um espaço físico para poder... E qualquer semelhança com algo que está acontecendo na atualidade é mera coincidência, tá, Fred? Eu estou explicando o conceito de seita aqui. Nesse sentido. Então, ele diz que ele volta, tem um CNPJ, cria uma organização e diz, olha, agora a nossa organização está de acordo com os padrões, sendo que a organização dele vai cometer os mesmos erros que aquela instituição maior cometeu, bem provável, do ponto de vista financeiro, pelo menos. Então, o conceito é difícil você pontuar aonde está o falso profeta, mas é por isso que existem as instituições, e apesar de muitas serem criticadas, e muitas delas, o que é natural, instituições humanas, conterem erros, e muitos desses erros não serem erros propositais, até por ignorância mesmo, não por má fé, a pessoa crer naquilo de verdade e passar para o fiel, isso acaba acontecendo. Sim. André, a gente estava falando assim, aqui, né, o tema nosso seriam falsos profetas, quando a política invadiu os templos, né? Na sua visão, quando que a política começou a invadir de forma mais intensa os púlpitos da igreja no Brasil? Sim. Eu falei da questão da história, que eu sou pós-graduado em história, eu sou apaixonado por história. E a gente vê que em todos os períodos da história da igreja, do cristianismo, desde lá de Jesus até os apóstolos e seguindo a patrística, as idades média, alta e baixa, nós vemos, infelizmente, em alguns momentos, relações diretas da instituição igreja com o Estado, seja o Império Romano, seja o Império Romano no Oriente, sejam outros tipos de governança, outros tipos de impérios ou reinados, assim por diante. Começa com Constantino essa ideia de juntar igreja e Estado, porque Constantino se diz cristão e quer favorecer a igreja, apesar de que os historiadores já não dizem que ele tem tanta influência assim dentro da instituição religiosa. É o pensamento mais moderno. Existe um momento que é interessante, que existe um momento chamado cesaropapismo, que as igrejas orientais foram regidas pelo imperador. É um momento específico. E sempre houve essa relação. Era difícil discernir, Fred. Esse conceito nosso de liberdade de Estado laico é muito moderno. Moderno mesmo. Eu creio que 300, 400 anos que se ouve falar, a começar pelos Estados Unidos da América, que teve essa primeira emenda de dar total liberdade religiosa a todas as pessoas e dando assim a liberdade religiosa, a liberdade de escolha para qual religião essa pessoa iria, mas não é um fenômeno recente. Só que nós percebemos sempre, em todo esse momento da história, que quando se junta política e religião, essa junção gera algum tipo de problema, e geralmente gera problema para a instituição religiosa, não para o Estado. O Estado se beneficia disso. Eu poderia dar diversos exemplos aqui. Alguns vão dizer, por exemplo, e aqui eu vou dar um exemplo, Fred, não é para diminuir a instituição, é para exemplificar um momento histórico. Alguns vão dizer, historiadores, que, por exemplo, na Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal que eu tenho o maior respeito, carinho e admiração, houve um momento que Getúlio Vargas, meio que indiretamente, incidiu sobre a forma de gerir a Assembleia de Deus. Então, ela ficou muito mais institucionalizada, e até um termo interessante, até militarizada. Existe o costume em algumas igrejas ainda, de que quando o pastor chega, as pessoas se levantam. Um costume que é da casa militar. E quando chegava o mais antigo,
num quartel, por exemplo, as pessoas se levantam. Para você ver, são nuances que acontecem em algumas instituições. Mas na política moderna nossa, começa a rolar um boato, uma fake news, hoje o termo é fake news, não é mais boato, na Constituição de 88, em que se pensava, ou que se falava, que o catolicismo apostólico romano seria considerado, na Constituição de 88, religião oficial do Brasil. E com essa fala, com essa dúvida, com essa possibilidade, alguns grupos, que hoje a gente chama de bancada evangélica, mas não era nem formado ainda, eu creio que tiveram dois ou três deputados ou senadores que eram de origem protestante, era quase que zero, são da igreja evangélica, mais do meu campo aqui. E aí, nesse boato, a Igreja Brasileira, a Assembleia de Deus, outras denominações metodistas, presbiterianas, se reúnem para eleger candidatos evangélicos para que esse fato não aconteça na Constituição e que o Estado se torne laico. Não aconteceu, não se foi a influência, se foi máxima, se foi pouca, não sei dizer se seria uma verdade, talvez não fosse nenhuma intenção de tornar a Igreja Católica Apostólica Romana como instituição oficial, religião oficial do Brasil, mas o pessoal começou a tomar gosto pela política. E o pessoal começou a achar interessante a ideia da política. E com essa intenção começaram a criar a ideia de defender os direitos dos cristãos. Eu acho legítimo. Confesso a você que, apesar de ser de uma tradição batista, que entende que deve haver separação total entre igreja e Estado, mas a igreja é instituição. As pessoas que são cidadãos brasileiros, elas podem participar e devem, cada um na sua medida. Mas não utilizando, que é o nosso tema de hoje, não utilizando a igreja instituição como trampolim para se tornar um candidato ou para conseguir uma eleição. Eu acho legítimo ela expressar as suas ideias como candidato, ou pré-candidato, dizendo assim, olha, eu vou, se for eleito, defender alguns valores que considero valores cristãos. Isso eu acho legítimo, uma sociedade democrática. Como tem, por exemplo, gente de outros grupos não religiosos que vão, olha, vou defender o direito seu, específico, bacana. Mas quando se junta diretamente à igreja e quando começa a entrar os candidatos dentro da igreja, quando começa a ter o que era usado anteriormente chamado voto de cabresto, que é um voto que acontecia lá no coronelismo, na década de 30, fica complicado porque a igreja fica subserviente ao Estado. Perfeito. E o senhor acredita que é possível conciliar fé e política sem que uma destrua a outra? Sim, no âmbito, quando a gente fala de política, de conhecimento político. Eu acho que falta, num certo sentido, uma avaliação e um ensinamento, até dentro das igrejas, no que tange a política. Isso aí eu acho que é válido. Você falar sobre política, falar sobre as ideias, falar sobre valores, mas, às vezes, aí eu falo por experiência própria, na visão cotidiana, no dia a dia da igreja, falta tanta coisa que a gente precisa ensinar, que realmente política a gente deixaria como última opção. Ensinar política, ensinar os valores cristãos, ensinar como você deve se portar perante o Estado, mas não dando tendências para A nem para B, falando de valores que nós deveríamos defender e defender com respeito e com tolerância. Tá certo. Como é que você enxerga, pastor André, a atuação de certos pastores midiáticos, né, que fazem campanha eleitoral direta nos cultos? Então, não existe a questão da lei normativa e existe a questão da ética moral e uma opinião pessoal. Eu acredito que juridicamente não há, eu não sou jurista, mas eu acredito que juridicamente não há nenhum empecilho, nenhum impedimento para que essas pessoas possam fazer isso no púlpito, de levar um candidato, de apresentar um candidato e dizer assim, olha, esse aqui é o meu candidato, a minha igreja vota nesse candidato. Eu acho que do ponto de vista jurídico, e aí cabe verificação, avaliação, não há nenhum problema. Mas eu acho do ponto de vista ético, moral, até indecente, até errado, porque existe trazendo aqui uma explicação, existe uma coisa chamada, nos Estados Unidos existe uma expressão chamada destino manifesto. Por exemplo, os norte-americanos, na visão protestante deles, eles entenderam que viriam ao redor do mundo evangelizar, trazer a mensagem do evangelho, e até aí nada de errado,
mas, além de trazer o evangelho, a mensagem de salvação, a mensagem de Cristo, a mensagem de conversão e transformação, eles trouxeram a cultura, entenderam que a cultura norte-americana, e eu não sou contra os Estados Unidos, não, é um país fascinante, tenho o maior respeito, mas acharam que essa cultura seria o destino manifesto, a democracia norte-americana, os valores norte-americanos seriam os valores ideais para a humanidade. A gente tem mania, às vezes, né, Fred, de opinar na vida dos outros e achar que a nossa opinião é o melhor para aquela pessoa. Né? Então, nesse sentido, essas igrejas, às vezes, entendem que o Brasil tem que ser todo cristão, o Brasil tem que se tornar cristão através da política de Estado. E, por mais que seja um desejo legítimo, um desejo que a pessoa queira fazer e tenha boas intenções nisso, pensando no próximo, né? É como eu falei, nem sempre quando você dá um bom conselho, não quer dizer que aquele bom conselho é melhor para aquela pessoa, e se a pessoa quer ou não aceitar aquele conselho. Então, eles pecam, eles erram, né? Eles exageram no fato de querer impor à sociedade um valor que é inerente àquele povo. É um princípio que nós temos de separação e um princípio de respeito e tolerância. Tolerar não significa concordar, tolerar não significa ter que andar junto, ter que fazer a mesma prática, isso é um outro erro também, que às vezes é imposto, mas tolerar significa respeitar a opinião das pessoas. O evangelho, o cristianismo, ele trata da esfera espiritual, claro, da esfera emocional, no controle das emoções, no controle de como a pessoa vai, inclusive, vários historiadores, psicólogos, sociólogos, por mais que não sejam cristãos de formação, até ateus, reconhecem no cristianismo e em outras religiões também um local para que a pessoa viva melhor, a pessoa viva bem esse mundo. São regras, inclusive a regra da nossa Constituição é uma regra que está embasada nos princípios cristãos e judaicos. A moralidade vem da moralidade cristã, judaica, podemos assim dizer. Então não é um problema. O problema é quando a gente quer impor isso e achar que todo mundo tem que seguir a nossa cartilha. Isso já está provado na história que não deu certo. Tá certo, André. Deixa eu só vendo aqui, peraí. Por que você acha que a fé, um instrumento tão poderoso e perigoso, perdão, desculpa. Por que a fé é um instrumento tão poderoso e perigoso quando usado por quem tem más intenções? É porque domina a parte emotiva. Nós somos um ser que, por mais racional que nós sejamos treinados, experimentados, a emoção ainda, creio eu, é o ente mais forte na nossa constituição humana, no nosso ser humano. Então, a emoção ela é forte. E, independentemente, nós estamos falando de falsos profetas aqui, no sentido mais cristão, mas existem outros lugares também que a fé é manipulada, não usando a placa de cristianismo, que ela diz resolver problemas para a pessoa, pessoas que fazem algum tipo de revelação, um tipo podemos dizer, de trazer alguma voz, alguma fala, e não vou dizer nem que isso está de tudo errado, não. Às vezes existem casos, né, que há a boa intenção da pessoa em querer trazer uma emoção boa para essa pessoa, em outras, trazendo algum tipo de adivinhação, por exemplo. Mas existem pessoas que usam isso com má fé, porque sabe que é o local onde a pessoa vai ter a maior fragilidade. Do ponto de vista racional, não faz tanta diferença. Você não consegue manipular tantas pessoas. Você pode ver, vou trazer um caso aqui para ser politicamente correto, vou trazer um caso aqui fora disso, que trabalha com a emoção. Casos de mulheres que são vulneráveis, que conhecem um homem na internet, e o homem está ali com a intenção de dar golpe financeiro, e as mulheres caem. E você vê, fazendo essa analogia, mulheres independentes, mulheres com a vida financeira independente, mulheres que têm graduação, curso, pós-doutorado, e passa por uma crise emocional e ela consegue ser convencida emocionalmente por uma pessoa que está intencionalmente querendo simplesmente tirar todo o dinheiro dela. Então, é difícil, né? É difícil uma pessoa, a gente discernir essa fé. Como eu falei, eu prefiro ainda, em última análise, que haja essa liberdade, porque, como você falou, quando nós misturamos Estado e religião, existirão problemas sérios, e um dos problemas é esse, quando o Estado tenta gerir, e por melhor que seja a gestão dele, ele pode atrapalhar mais do que ajudar nesse aspecto.
Perfeito. E, ao seu modo de ver, quais que são as estratégias mais comuns utilizadas pelos falsos profetas para dominar assim, a mente dos fiéis? Fred, são tantas técnicas que nós temos hoje. Hoje, por exemplo, e eu não sou contra. Quando eu falo, todo mundo acha assim, você é contra. Eu sou contra a forma de utilizar. Existem coisas que são boas, mas se usadas de forma errada, o carro é ótimo, mas se você dirigir alcoolizado em altíssima velocidade, você está usando uma coisa que é boa para algo ruim, fazer racha e assim por diante. Então, por exemplo, o coaching hoje é o que está muito em voga, que trabalha a emoção. É o grande mal do século, a doença da depressão, que a gente conversou tem um outro momento sobre isso. Então, nós temos o coaching que trabalha você pensar de forma positiva, você melhorar o seu rendimento, você melhorar o seu rendimento no seu trabalho, você melhorar o rendimento seu nas finanças, você melhorar o seu rendimento na academia, na musculação, na atividade física, você melhorar o seu rendimento na parte alimentar. É excelente o coaching. Mas quando se usa o coaching para trabalhar as emoções dentro da fé, é uma linha muito tênue, muito fina, muito pequena entre você querer ajudar uma pessoa ou você querer manipular a mente dela para conseguir algo em troca. Então, esses pastores midiáticos, como você falou, usam muito disso, desses recursos positivos, esses recursos de elevação da sua competência. E eu sou de uma tradição cristã, podemos assim dizer, que acha que o homem não é isso tudo, não é essa coisa toda, o ser humano, de uma forma geral. Então, quando você fica elevando demais a categoria do ser humano a quase um estágio de divindade e diminuindo a ação de Deus, é um sinal, é um sintoma de que nós temos aí um possível candidato a falso profeta. Perfeito. André, você falou em emoções, né? E o medo é uma emoção, né? Sim. O medo do inferno, da miséria, da doença, seria uma ferramenta usada para manipular? Sim. E foi utilizado ao longo da história por diversas tradições e diversas visões. E aí o que impressiona, como já foi dito anteriormente, é da gente achar que, porque estamos numa época da internet, onde todo mundo tem acesso a celular, todo mundo tem acesso a conhecimento, agora tem um chat GPT, tem inteligência artificial, e essas pessoas não seriam manipuladas por pessoas que agem pelo medo. Isso aí me faz lembrar de uma situação na minha infância, numa determinada igreja. Eu estava rodando um peão, pegava lá, e eu estava dentro da construção física dessa igreja, mas não estava dentro do local de culto, podemos assim dizer. Estava no estacionamento, na parte da garagem. E uma irmã, uma senhora, estou com 37 anos, já tem pelo menos uns 30 anos aí ou mais, ela, no intuito de tentar me convencer que aquilo era algo errado, eu não me lembro se era errado rodar peão ou se era errado rodar peão dentro da igreja, do espaço do tempo. Mas ela me diz assim, olha, tome cuidado. Aí contou uma história que criança não lembro muito bem, mas ela falou sobre a ideia de que Deus jogaria um peão em cima daquele peão para quebrar. Naquela época, por incrível que pareça, eu olhei para a cara dela assim, de forma respeitosa, peguei a minha fieira e continuei rodando peão. Mas há pessoas que poderiam achar que aquilo ali é uma verdade, de que cairia um peão do céu para poder quebrar meu peão, que rodar peão seria errado. Existe em muitos aspectos, Fred, e vem até dos Estados Unidos, que importam coisas boas, nós importamos de lá coisas boas e coisas ruins, essa ideia de uma religião anti-prazer. O que eu digo como religião anti-prazer? É a ideia de tudo aquilo que te dá prazer é pecado. E aí vem a ideia do medo. Por quê? Porque você fazer tal ato, como antigamente era, hoje até já está em desuso, por exemplo, futebol. Você jogar futebol é pecado. E aí te colocava na conta um medo de ir para o inferno porque você jogaria futebol. Sendo que não tem nada a não ser, claro, um futebol em ambientes hostis, podemos assim dizer. Seria bom você evitar. Mas, por exemplo, um futebol entre pessoas da igreja evangélica, do mesmo grupo, não há problema nenhum, com pessoas da mesma fé, se eu quisesse um pouco mais restrito essa informação. Então, tudo que dava prazer era ruim. Em um determinado momento, por exemplo, na década de 30, eu acho que foi década de 30, quando lançou o Guaraná Antártica, foi lançada uma nota dos evangelhos dizendo que não poderia se tomar Guaraná Antártica para não haver a confusão com a cerveja.
era uma nota assim, mais de evitar o excesso, de evitar a confusão, sim, mas às vezes essa preocupação com o medo que se joga nas pessoas de forma exagerada, e a graça de Jesus, entrando para o aspecto cristão, a graça de Jesus fala de uma libertação do pecado e do medo da morte. Então, se você está numa igreja, e do meu entendimento religioso, eu estou com Jesus, creio na vida eterna, tenho a salvação, procuro seguir a vontade de Deus, eu deveria ter alegria e não ter medo da morte e não ter medo do inferno. É o contrário. Quando você está com Jesus, se você está numa religião, ou na verdade, se você está num lugar que não é, tem até um termo que a gente usa agora, igrejas tóxicas. Se você não está nessa igreja tóxica, você não tem que ter medo, você tem que ter alegria de saber que você tem a vida eterna, que você tem a Jesus, e por isso nada deve te amedrontar. O pastor não deve te amedrontar, ele deve te instruir no que é certo e errado, em amor, e não para obter o seu medo e te colocar numa gaiola preso a algumas convenções que às vezes não são bíblicas e que nunca se foi falado. Sim. A próxima pergunta que eu ia fazer, você já até respondeu, né? E eu te perguntar se em algum momento você já foi vítima de manipulação religiosa dentro do meio, na Algumas própria vezes. igreja. Mas você já respondeu aí que é o caso do peão. Tá certo. Vamos pular para a próxima pergunta, então. Como é que a teologia e o conhecimento bíblico ajudam o fiel a se libertar dessa manipulação, pastor? Então, a gente já até conversou isso em um outro momento. É difícil a gente... Eu faço uma leitura, acho que é empírica, que fala o termo técnico, né? Por observação e por estatística. E eu vejo alguns grupos religiosos que você diria assim, olha, a culpa é do líder religioso, do pastor, do homem que está à frente da liderança, que não ensina com qualidade, pensando que ele não ensinando com qualidade, com amplitude a Bíblia e a teologia, vai manter essa pessoa numa caixinha, o termo que se usa, caixinha, um lugar fechado, em que só tem aquela informação e mais nada é relevante. Mas eu vejo alguns contextos, Fred, pastores que buscam ensinar e com qualidade, e ensinar para mostrar sobre o amor, mostrar um ensinamento bíblico correto, com qualidade, com conteúdo, e eu vejo que a audiência dele não é muito boa. Tem uma gravura, uma ilustração, que depois você pode até procurar aí, se você puder lançar. É assim, é só botar no Google lá, igreja que fala de sinais e maravilhas e igreja de pregação, em que há duas igrejas, uma ao lado da outra, duas portas de igreja, e uma com a fila lotada de gente para entrar, e outra vazia, que são, assim, igrejas que prometem cura, profecia, melhora de vida, e assim por diante, e a fila está lotada. E aí você vê do outro lado da igreja que tem uma pregação séria, uma pregação bíblica, uma pregação teológica, um ensino de qualidade, em que está vazio. Então, se a pessoa vai pela ideia do mercado, ou mercado no sentido assim, do que as pessoas querem, que as pessoas desejam, é muito mais comum e muito mais assertivo para essas pessoas que desejam isso, que a igreja da visão, profecia, de exageros e de erros, para chamar membros e para ter membros para si, no intuito de manipular e ter a sua renda. Essas igrejas que, às vezes, como você perguntou aí, querem explicar teologia e querem explicar a Bíblia de forma correta, acabam sendo deixadas de lado, porque o próprio povo também não quer aprender. Infelizmente, em alguns casos, né? Não é regra geral. Então é mais difícil. Agora, pode falar. Não, pode continuar, perdão, desculpa interromper. Não, porque assim, eu estou até pensando aqui, eu não estou dizendo que o povo quer ser ignorante. Não é isso. Não é, às vezes isso. Às vezes o que é palatável, o que é mais vendido, o que o algoritmo chama a atenção. E lembrando, não tem a ver com classificação social, nem etária, nem de idade, nem com classificação de poder aquisitivo, nem a classificação de conhecimento intelectual. Porque essas igrejas aqui também atraem pessoas que têm poder aquisitivo e atraem pessoas que têm conhecimento intelectual. Então, não é uma ignorância de estudo, é uma pessoa que seria, em última análise, um analfabeto funcional ou analfabeto, somente esse tipo de pessoa que vai, não. A pessoa que tem conhecimento também vai. Então, a demanda do mercado, infelizmente, hoje é essa, Fred. É a pessoa que... Né, e eu acho que é o do brasileiro também. O brasileiro quer tudo fácil e rápido. Nós estamos na era do fast food. Curso rápido para fazer isso.
aprenda em 3 passos a ser assim, aprenda em 1 semana no meu curso a fazer aquilo. Então, a gente quer fazer tudo rápido, esquece do processo de aprendizagem mais longo. Isso, de repente, não teria alguma coisa assim de Augusto Cury, a síndrome do pensamento acelerado, aquela coisa da busca do prazer imediato? Sem dúvida, sem dúvida. A própria tecnologia hoje já nos deixa assim, nos deixa ansiosos. Porque muita informação, Fred, muita informação que nós somos bombardeados. Você falou do Augusto Cury, eu sempre cito, ele disse que uma criança hoje de 7 anos tem mais informação, mais conhecimento do que um rei na Idade Média, né? Sobre geografia, sobre o mundo, sobre política, sobre matemática, etc. Então, nós vivemos uma era da síndrome do pensamento acelerado, que nos faz requerer, nos faz pedir coisas rápidas. Por exemplo, nós estamos num dia cheio de trabalho, agora nós vamos para uma igreja, ficar lá tendo 1 hora de estudo bíblico. Ah, não, eu quero pronto. Eu quero que o cara me dê a receita pronta. Eu não quero construir junto esse conhecimento. É um problema da nossa sociedade. Perfeito. E... um momento... falando nessa questão do imediatismo, né? A gente tem, hoje em dia, a teologia da prosperidade, que promete justamente isso, né? A melhoria de vida, né? Através da fé. Né? O que é, de fato, a teologia da prosperidade, pastor? E por que ela se tornou tão popular, principalmente no Brasil? Então, Fred, eu já falei sobre a questão de nós importarmos muito do que tem do norte-americano. A teologia, ela funciona um pouco assim, no geral. Vem da Europa, passa para os Estados Unidos passa para o Brasil. É sempre esse ciclo, do ponto de vista teológico. E a teologia da prosperidade, ela é uma corrente dentro de algo maior que nós chamamos de confissão positiva. Olha que expressão interessante, confissão positiva. Então, começa pelo seguinte, a prosperidade está ligada mais ao financeiro, ao recurso financeiro. Mas a confissão positiva é você trabalhar o ser humano em todos os seus estados, seja mental, seja espiritual, seja até do ponto de vista da saúde do corpo. A confissão positiva o que nós chamamos no segundo movimento pentecostal, que teve o primeiro movimento pentecostal em 1910, 1911, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil. Depois existe um movimento na década de 60 de outras igrejas que vieram dos Estados Unidos, outros missionários norte-americanos, nós chamamos de segunda onda pentecostal, que é a ênfase na cura divina, e depois dessa ênfase na cura divina, nós temos a questão da teologia da prosperidade, década de 70, 80, R.R. Soares, Edir Macedo e assim por diante, e outros grupos, né? Esses são os nomes mais conhecidos, mas tinham diversos grupos também que aderiram à teologia da prosperidade. Então, essa confissão positiva, primeiro dizia que você não poderia ficar doente. Você ficar doente era algo do diabo. Você ter um resfriado era algo do diabo. Então, você tinha que esperar Deus te curar. É o primeiro ponto. Porque o cristão que é fiel, o cristão que ele é correto, o cristão que não peca é um cristão que não pode ficar doente. Isso é interessante, muito interessante, Fred, porque tem a ver com a questão econômica e social do país. É uma relação muito interessante. Porque década de 60 nós tínhamos um problema, não que hoje seja mil maravilhas, você de vez em quando comenta sobre isso, nós tínhamos a saúde bem deficitária, bem ruim no Brasil. E o povo saiu da zona rural, foi para as grandes cidades, estava sem dinheiro. Aí entra a teologia da prosperidade, que é um ramo da confissão positiva. Então, você precisa de ter dinheiro para você se sustentar na cidade. Aí passou um tempo. Hoje, no geral, os estudiosos dizem que a teologia da prosperidade decresceu bastante. Não foi extinguida, mas decresceu, dando lugar à teologia coaching. Porque a pessoa hoje que procura uma igreja, que está nesse tipo de mercado, tem uma questão financeira boa, tem uma saúde física boa, tem plano de saúde, tem uma família, do ponto de vista social, excelente, filhos com saúde, mulher com saúde, tem um bom emprego, tem uma casa própria, tem um carro próprio, mas essa pessoa não é feliz e não acha sentido. E aí que esses falsos profetas, em alguns casos, vêm e dizem assim, olha, você precisa da teologia coaching para você se ressignificar. Então, esse é o grande problema. A teologia da prosperidade é esse ramo que usa como moeda de troca. E a religião sempre foi assim, Fred, desde o Antigo Testamento, que eu dou aula de panorama do Antigo Testamento e teologia bíblica do Antigo Testamento,
Você vê que as religiões juntas a Israel, no período bíblico, elas sempre faziam sacrifícios para obter algo em troca da divindade. Ou era fertilidade, ou era agricultura, né, para reduzir as chuvas, por exemplo. Então, a ideia era sempre aplacar a ira de Deus. Então, a prosperidade faz isso. Você dá um dinheiro, você dá algo em espécie em Deus, e Deus vai te retribuir em quantidades maiores. Perfeito. Então, partindo desse princípio, a teologia da prosperidade transformou o evangelho em um negócio. Business é o termo bonito no inglês, uma ferramenta de negócio. Business é uma moeda de troca. Então, o evangelho não pode ser uma moeda de troca nesse sentido, não pode. O que Deus quer então, a gente combate essa visão distorcida, né? Sem atacar a fé das pessoas mais simples. Isso, não é atacar. A gente fala pela Bíblia, a gente fala pela pregação, Mas, Fred, é interessante que a teologia da prosperidade, ela aparece em quase todas as igrejas. E vou te falar por quê. Porque são níveis de teologia da prosperidade. Você vê algumas igrejas que são mais agressivas, e vão apontar o dedo na sua cara e dizer, olha, você precisa dar, a sua vida financeira está ruim, porque você não dá dinheiro, ponto. Dê dinheiro para nós. É mais incisiva, é mais feroz, vamos dizer assim. Sim, mas ainda existe na igreja evangélica vídeos aí de pastores ensinando aos mais novos como pedir mais dinheiro, né? Tem técnica. Não é feito de qualquer jeito, não. Isso tem que enaltecer a competência deles. Eles são competentes no que eles fazem. E tem meta também para bater. Né? Algumas igrejas têm metas para bater. Infelizmente. Eu falo isso com alegria. Eu não falo isso com alegria, eu falo com tristeza. Mas eu também volto à reflexão de que tem demanda, tem mercado, né, do conceito mesmo econômico. Tem demanda, tem mercado, tem gente querendo. Se não tiver gente querendo, eles não estariam aí fazendo sucesso. Mas existem outras igrejas que ficam colocando também a ideia de dar o dinheiro como uma espécie de proteção. Né? Então, assim, o que eu entendo como dízimo e oferta, você faz voluntariamente, você faz como gratidão, você faz de acordo com o que você entende no sentido de administração, entendendo que o princípio, apesar de parecer até um pouco um princípio, como é que eu posso dizer assim, um princípio do medo ou dominante, mas um princípio que eu acho que é mais gracioso, de você entender que, como cristão, você é mordomo do que Deus lhe dá. Nada é seu. Mas não é nada é seu que você tem que dar tudo para a igreja, não. Tudo pertence a Deus. Deus te dá e você usufrui com alegria. Né? Não você tem necessariamente de devolver para ninguém esse dinheiro. Então, esse é o princípio da contribuição, de você não ajudar só a igreja, a instituição, mas ajudar as pessoas, nesse sentido mais amplo. Né? Então, a ideia não é colocar medo, mas tem igreja que ainda coloca esse tipo de medo, mesmo dizendo que, assim, olha, eu não sou adepta, não faço adesão à teologia da prosperidade. Então, é uma coisa que ficou muito enraizada na igreja de uma forma geral, infelizmente. Está sendo combatido e está sendo enfrentado, eu estou vendo algum progresso positivo nesse aspecto. Sim. André, vamos voltar um pouquinho lá no começo da nossa entrevista, quando a gente estava falando da mistura entre fé e política, né? Que as pessoas se utilizam do púlpito para fazer política, né? Às vezes, essa mistura dá até caso de polícia, né? Por exemplo, hoje nós estamos vendo aqui, chegou para mim aqui uma notícia agora aqui, do blog Progresso, que o pastor Silas Malafaia está sendo investigado pela PF, né? Por ter extrapolado os limites da fé e se envolvido com política. Vamos ver aqui o que aconteceu? Polícia Federal investiga pastor Silas Malafaia por suspeita de orquestrar ataques ao STF e obstrução da justiça. O pastor é alvo de inquérito que apura atuação coordenada para coagir ministros, envolvendo também Jair e Eduardo Bolsonaro. A Polícia Federal avançou nas apurações sobre o papel do pastor Silas Malafaia no que investiga como uma atuação coordenada contra o STF. Perícias no celular do pastor, apreendido durante uma operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, afirmam que Malafaia exerceu papel de liderança nas ações planejadas pelo grupo investigado, com o objetivo de coagir ministros e obstruir a justiça.
Segundo o relatório da PF, as ações teriam envolvido produção e divulgação de conteúdos ofensivos em larga escala, direcionados a parcela de público sob sua influência. Foi identificada ainda articulação com figuras em torno de Jair e Eduardo Bolsonaro, ambos alvos também de investigação no mesmo inquérito. E as suspeitas exploram vários eixos, né, que seriam a criação de narrativas de deslegitimação do STF, de processos eleitorais e de instituições democráticas, mobilização de influenciadores e uso de redes sociais para disseminar ataques coordenados, e negociações ou tentativas de angariar apoio ou atos hostis por agentes estrangeiros contra o Brasil, conforme indícios da PF. Malafaia nega o envolvimento e qualifica a investigação como perseguição religiosa. Entretanto, o avanço das apurações coloca o episódio no centro de um dos mais delicados ataques à integridade institucional do país, envolto em discursos de violência simbólica real contra o sistema de justiça. Esse caso reafirma que não se trata apenas de acerto político. É o embate entre os limites do poder contra a manipulação de massas e contra a ideia de que instituições democráticas podem ser subjugadas por discursos de ódio ou de chantagem digital. Né? Ou seja, é o pastor utilizando o poder de influência dele sobre o seu público para influir na política do país. Como é que você enxerga essa situação? Olha, Fred, em relação específica ao Silas Malafaia, eu acho que, do ponto de vista dele e do segmento que ele exerce influência, eu não acho de tudo ilegítimo. Ele pode estar sendo investigado, é legítimo também ser investigado, em certo sentido. Eu acho que ele fala, às vezes, de forma exagerada, comete erros falando demais. O que eu ouço... Ele não utiliza, me desculpe interrompê-lo, mas ele não utiliza uma linguagem de paz e amor. Ele Sim, não, ele é belicoso. Uma linguagem de ódio. Né? Sim, ele é as belicoso. As formas como ele se refere, não estou defendendo nem lado A nem lado B, mas as formas como ele se refere ao antagonista, como canalha, seu vagabundo, isso não é linguagem ética de um pastor. Sim, é. O problema está todo nisso, porque eu ia comentar o seguinte, até onde eu ouço falar da instituição na qual ele é presidente hoje, a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. ADVEC. Eu não ouço falar nada que seja errado, no sentido financeiro, corrupção. É uma igreja, ela tem a sua voz, ela tem ela vende o seu produto espiritual, e do ponto de vista de corrupção, de sonegação, eu não ouço falar nada contra ele. E eu não estou aqui defendendo a pessoa dele, não. Estou falando da instituição que ele exerce. Sim, a instituição. Realmente, Fred, instituição. Realmente ele, enquanto pastor, eu acredito que ele não dê esse problema. Mas é que você disse, às vezes pelo excesso de as falas que são julgadas como fala de ódio. E assim, ele se tornou uma voz política de um setor, de um grupo. Da mesma forma, eu sei que a analogia vai ser um pouco bem controversa, que eram dois pleitos diferentes, e outro muito mais legítimo. O pastor Martin Luther King Jr. também foi uma voz em relação à segregação racial, uma voz contra racismo, e foi legítimo. E alguns historiadores dele vão falar que ele cometeu muitos erros lá também, de forma particular. Eu acho assim, que o Silas Malafaia, se ele me pedisse um conselho hoje, ele diria assim, olha, saia um pouco da instituição religiosa e continue sendo, né? É que você falou, quando o fato de ele recarregar o PR, o pastor, esse termo, ele acaba trazendo problema, dificuldade até para as pessoas que são fiéis à igreja dele. E também, Fred, ele usa esse discurso porque bobo ele não é, burro ele não é. Ele usa esse discurso porque tem gente que ouve. Então, assim, fala o que quer e recebe o que não quer. É um problema que ele divulga. Eu acho que ele poderia ser muito mais pacífico. Você vê ao longo da trajetória dele, do ponto de vista político das causas, ele sempre foi essa fala aí bem belicosa, bem exagerada, bem errada. Eu acho que a fala exagera muito, mas ele entende na visão dele, creio eu, que é a fala que ele tem, é o que ele consegue chamar as massas a isso. Como pastor, acho que não deveria fazer. Se ele fosse um mero ator político da sociedade, ele talvez poderia fazer isso, né? Mas eu acho que ele realmente, quando fala de forma desrespeitosa às instituições, seja elas quais forem, ele comete esse erro nesse aspecto aí. Mas é uma voz política e é uma voz que poderia distanciar um pouco, olha, eu vou deixar de lado um pouco a instituição religiosa, no sentido de não ser mais pastor,
tal, e vou virar uma voz ativa, vou defender os meus direitos, ou o que eu creio no sentido político, porque realmente gera esse tipo de confusão, gera esse discurso de ódio, né? Gera um discurso de ódio. Mas eu acho que ele faz isso, infelizmente, para buscar um tipo de massa, um segmento religioso, e é essa ideia fatalista, que vai tudo acabar se não acontecer o que ele quer que aconteça. Vai tudo ser destruído, vai ser o fim de tudo. É uma visão política dele, é uma visão pessoal dele, e corrobora com muitas das pessoas que pensam no Brasil hoje. Mas, fazendo uma analogia infantil, eu acho que ele utiliza, né, o medo do comunismo, também, igual os pais utilizam o velho do saco com as crianças. Ó, se você não se comportar direitinho, o velho do saco vai te pegar. Então, eu acho que ele utiliza o medo do comunismo. Ó, se você não votar certo, você vai ter que dividir a sua casa com alguém. Você vai ter que ceder um quarto da sua casa para alguém, para um morador de rua. Então, é uma coisa assim, meio fora do sério, né? Sim. É a ideia, que eu falei, bobo ele não é, nem burro ele não é, nesse sentido. Sim. De que? Dele saber que ele precisa criar um inimigo comum para conseguir o que ele quer. Toda liderança nesse aspecto precisa criar um inimigo comum para nós criarmos força para lutarmos juntos com ele. Ó, o inimigo comum é esse, então vamos lutar juntos. Então, o discurso do ponto de vista da sociologia, ele está de parabéns. Ele segue a cartilha, como outros seguem também, pastores e não pastores, né? Eu acho que ele acaba dividindo opiniões. Tem gente que até gosta dele enquanto religioso, e eu não tenho nada contra. Ele já fez muito a teologia da prosperidade, né, frente? A gente for por esse caminho, mas ele mesmo já deu uma segurada um pouco. Mas, do ponto de vista político, às vezes ele é uma voz que fica muito exagerada, exacerbada, né? Poderia dialogar muito mais. A gente precisa de gente que converse mais na política. Que seria o lugar comum da religião, né? Sim, é porque eu uso o título da religião. E, é como eu falei, eu não sei se é ilegal, se tem uma legislação específica no direito, no Brasil, que ele não pode fazer essa mistura, mas acaba ficando um pouco antiético, em um certo sentido. Não? Exatamente, a questão da ética. Falando em ética, nunca foi tão fácil no Brasil, né, principalmente no Brasil, se fundar uma igreja, né, e se utilizar dessa igreja para interesses próprios, né? Nós temos um caso recente aqui em Itaperuna, né, aconteceu inclusive ontem, né, de que um empresário daqui de Itaperuna, sem formação teológica, resolveu fundar uma igreja e se autodenominar pastor, né? Nós temos aqui, inclusive, um vídeo que foi feito pelo nosso amigo Gabriel Klaup, do blog Guia do Estado, né? Vamos ver esse vídeo, como foi essa inauguração dessa igreja ontem. Palmas para Jesus, palmas para Jesus. Penitência, punição, tipo pecado não tem data de validade. Que a igreja é dentro de um bar, né? Se em um ano eu conquistar a confiança do povo, tá bom. Então, tá tudo certo. Eu fiz arte, sou um filho de Deus mimado, mas eu quero acertar, eu quero ajudar, eu quero ser mais feliz, eu quero ajudar pessoas, eu quero que as pessoas encontrem Jesus. Eu quero... Senhor, que nesta noite só possa, Deus, estar abençoando a cada um que está aqui presente. É isso, né? Que não tem imagens, são mais do que palavras, né? Você viu que não tinha assim, praticamente ninguém no culto, né? No suposto culto, mas na internet foi um fenômeno, né? Foi transmitido por um canal de TV online aqui de Itaperuna, e tiveram mais de 4 mil visualizações só logo nas primeiras horas. Então, assim,
Pode não ter tido muita gente lá, mas em termos de audiência de internet foi um fenômeno. Como é que você enxerga esse tipo de situação, pastor? Onde uma pessoa que sem formação teológica nenhuma monta uma igreja, ele que se diz pré-candidato a deputado estadual, faltando um ano para as eleições, resolve montar uma igreja. Como é que o senhor enxerga essa situação? Fred, olha, quando a gente fala de um caso especial, como você falou, eu falei agora do seu Manafá e agora do... posso falar o nome porque está ali, visível. Não. Posso falar o nome dele? Tem algum problema? Falar o nome não, né? Pode falar, estava no vídeo. Não, pastor Rogério Righetti. O pastor Rogério Righetti, meu colega de ministério agora. Então, Fred, a gente... a coisa que eu posso elogiar nisso tudo aí, e eu não sou amigo pessoal dele, não tenho contato pessoal com ele, não tenho nada contra ele, porque eu não tenho nenhuma relação pessoal, né? Por exemplo, uma coisa que eu aprendi no ministério, por exemplo, teve uma pessoa uma vez que veio falar mal de um pai, do pai dela, para mim. Eu falei assim, olha, eu posso tomar algum tipo de decisão antes de tomar qualquer decisão sobre o que você falou do seu pai, pode ser no cotidiano, não era nada grave, crime, nem nada disso não. Mas primeiro eu preciso ouvir o seu pai, para poder ter um juízo de valor, né, e ver se o que é verdade ou se tudo que você está falando é verdade. A única coisa que eu posso ver de verdade nisso tudo, ou de sinceridade, é a sinceridade de propósito. Pelo menos ele não está enganando ninguém. Ele quer ser candidato a deputado, ou já é pré-candidato. Então, é a única coisa que eu vejo de sinceridade nisso aí. Ele concedeu uma entrevista para essa TV online que eu te falei, e ele se autodeclarou pré-candidato. Então, ele tem um perfil, Fred, não sei se você vai concordar comigo, eu sei que a sua função é mais de entrevistador, mas é claro, também é comentarista e tão competente para opinar também, um certo sentido. Ele tem esse desejo, quem acompanha a história dele, de sempre querer aparecer, estar presente, porque eu não vejo motivo financeiro, pode ter, o financeiro pode, mas não é o principal. Eu não vejo nenhum motivo, eu acho que é uma questão dele de identidade, é um cara que precisa aparecer, precisa estar em foco. Eu não sou psicólogo, eu não sou dessa área mas sabe aquela pessoa que tem talvez algum complexo de inferioridade, alguma coisa do tipo, de que ela precisa estar em destaque, para mostrar algo que ela é. Eu lembro que ele já foi presidente da Perona. Vamos só recordar um pouquinho a biografia, para a gente dar um juízo de valor. Ele foi o zagueiro que falou que ia enfrentar o Romário. Então, ele sempre gostou dessa polêmica. Então, é do perfil dele ter essa polêmica, ter essa visão polêmica das coisas. Essa necessidade de se manter em evidência, né? Exatamente, Fred, exatamente. Perfeito. Resumiu perfeitamente do que eu estou tentando falar aqui. Mas, então, assim, do ponto de vista teológico, realmente, um pastor que sai de nenhuma estrutura, e parece que estava programado. Eu falei do desigrejado. É um cara que não se encaixa em nenhuma estrutura religiosa. Todas as igrejas para ele em Itaperuna não são suficientes, né? Cabe a primeira pergunta, eu não vou nem qualificar a questão teológica dele. Haveria necessidade deles criar uma nova igreja em Itaperuna? Essa necessidade. Itaperuna só de igreja batista, não Itaperuna, só do Noroeste Fluminense nós temos 59 a 60 igrejas batistas. Assembleia de Deus temos de sobrar. Metodistas temos também. E que bom, eu sou favorável a isso, não sou contra, não. Igrejas independentes que fazem um belo trabalho sério. Temos a Bethesda, que é uma igreja será relevante. Que alguma dessas igrejas aceitaria ele sem formação teológica? E não, eu não digo nem... Somente com a vontade, sem preparo? O meu problema nesse aspecto, se ele está de fato... Eu estou botando se porque eu não conheço o sentimento dele, o coração dele, a intenção dele. A gente pode pressupor. Se é de fato o desejo dele, real, legítimo, de que ele quer, como ele diz no vídeo, de querer mostrar Jesus às pessoas, por que não fazer parte de uma igreja e dizer assim, olha, eu vou entrar nessa comunidade de fé, eu quero ajudar, quero ajudar de uma outra forma, quero subir. Lembra aquela história, Fred, do fast food, que também foi falado, foi tudo quase que profético, né? Eu acho que eu não sou um falso profeta não, Fred, foi tudo profético. Da pessoa no fast food, o cara não quer passar pelas etapas. O problema não é a quantidade de conhecimento teológico ou bíblico que ele tem, é não ter o desejo de passar pelas etapas que a vida apresenta. Se ele tinha tanta convicção ministerial, pastoral, que ele tivesse descoberto primeiro antes. Mas vamos dizer que foi agora mesmo, de fato, que ele entendeu essa visão de ser pastor. Mas passa pelas etapas. Entra numa igreja,
senta no banco, assiste o culto, aprende, porque eu hoje sou pessoa, e não é falsa humildade, não, eu preciso aprender muito, eu tenho muito que aprender ainda. Quanto mais eu leio, estudo, eu vejo que eu não sei nada. Eu sou uma criança para adolescente na fé, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Menino na fé, a gente está crescendo, eu não me considero muito imaturo, né? Tem coisas que eu tenho que aprimorar, isso é dentro da igreja, isso é dentro da comunidade, isso é aprendendo com os erros dos outros, é aprendendo com os meus erros, é alguém me discipulando, dizendo, olha, você precisa melhorar nisso. E aí um camarada desse, que tem uma vida pregressa aí, complicada, algumas histórias complicadas, e claro, não sou a pessoa mais santa do mundo também, tem meu passado, todo mundo passou por isso, mas, sabe, um estalar de dedos, estalou os dedos agora, virou a chave, ele quer ser pastor e quer ser um influenciador. Eu acho que tem mais a ver com, isso vai ser mais como uma paixão de verão, eu creio eu. Ou ele vai angariar pessoas que estão, como eu falei, do mercado, querendo o mesmo que ele quer. Prestígio político, prestígio social, para conseguir algo do campo de vista político de Estado, formal. É a minha opinião. Perfeito. E que tipo de impacto, né, essa mistura entre religião e política causa na sociedade? Né? Vamos falar de consequências sociais e espirituais. Primeiro, frustração. Porque, do ponto de vista da fé, e eu quero ser hoje não um defensor da minha fé, nesse sentido, gera frustração porque você escolhe ídolos. E aí, que ídolos, Fred? Não tem a ver com imagem, escultura, ou algo do tipo, não. O ídolo é qualquer coisa que te tira o foco de Deus. Então, o que é o ídolo? O futebol, para mim, pode ser um ídolo. Quando eu faço do futebol a prioridade da minha vida em relação à minha família, à igreja, ao meu trabalho. Um vício, acaba sendo um vício e um ídolo. Então, quando ele faz isso, e as pessoas que estão indo lá estão pensando na questão política, e por mais honesto, e por melhor visão de mundo que ele tenha, e por mais sincero que ele seja em querer transformar para o bem a sociedade taperonense, do Estado, do Brasil, por mais que seja honesto do coração dele, que eu tenho lá minhas dúvidas, mas a pessoa vai se frustrar por quê? Porque colocou a sua confiança, a sua esperança na política e não em Deus. E essa é a função da igreja, não é a função do Estado. O Estado, na medida do possível, com seus erros e acertos, vai tentar promover esperanças e dar esperança ao povo, seja lá de qual espectro político que for. Mas a tarefa da igreja é dar uma esperança de vida aqui, uma vida feliz, uma vida alegre, e às vezes uma vida triste, porque passarão por provações, por dificuldades, mas dando a esperança da vida eterna, dando essa alegria e não esse medo do inferno. É trabalhar com a alegria da vida eterna e não com medo do inferno. Perfeito. Vou pedir só uma pausinha para a gente falar do nosso patrocinador, que é a Claro. Pizzaria Oficina da Massa. Vamos ver aqui o comercial. Chegou a hora de matar a fome com muito sabor. Na Oficina da Massa, cada pizza é feita com massa artesanal, ingredientes frescos e aquele toque especial que só a gente tem. Oficina da Massa. Sabor e qualidade do jeitinho que você merece. Faça seu pedido pelo telefone 22 3824 2424 ou pelo WhatsApp 99977 9342. Oficina da Massa. Pastor, né, a gente vê que Não pode não, essa situação... Oi? Perdão? Isso aí é criminoso, hein, Fred? Deu água na boca aqui, hein? E dá água na boca mesmo. Ela eu sou qualidade. Suspeito para falar, mas é a melhor pizza da região. Eu moro em cima da pizzaria. Você tem os cheirinhos então você aqui, quando chega uma hora assim que eles começam a preparar a massa, que eles começam a preparar os ingredientes, é qualquer coisa de doido. Coisa de doido. Inclusive, está convidado para vir, né? Saborear uma pizza com a gente aqui presencialmente. Você só não está comendo uma pizza hoje porque não pôde estar presente hoje. Sim. Está marcado, está agendado. Tá certo. A gente estava falando, né, sobre a fusão entre fé e poder, igreja e política, né? E muitas vezes essa mistura, né, pode descredibilizar a imagem da igreja. Né? O que as igrejas sérias, como a Igreja Batista, entre outras,
podem fazer, o pastor André, para resgatar a credibilidade da mensagem cristã? Fred, é um paradoxo. Não sei se é o termo mais correto, não. Um paradoxo, sabe por quê? Porque nós estamos numa sociedade que tudo é descredibilizado. E, às vezes, a gente fica pensando, refletindo mesmo, lá acontece na igreja que eu faço parte, e eu creio que acontece com outros pastores sérios que estão querendo levar a mensagem do Evangelho. A linha, qual é o limite entre você divulgar o que você faz, que às vezes quando você divulga muito o que você faz, de bom, você vai ser criticado porque, quer aparecer, quer dizer que é melhor do que os outros. É um problema. Sim. E, assim, é um problema legítimo, é um problema que acontece. E a pessoa que não está querendo se promover nesse sentido, mas as igrejas, como a Batista, Presbiteriana e outras igrejas, metodistas, eles têm por natureza, Fred, falar do financeiro, porque você falou desse caso anteriormente aí, a maior preocupação do desigrejado, é o termo técnico que se usa para aquele que diz que não se encaixa mais em nenhuma instituição religiosa, é o dinheiro. É achar que o seu dinheiro está sendo mal empregado dentro da comunidade de fé, dentro da igreja. Então, assim, o que a gente faz lá, por exemplo, todo mês a gente tem uma assembleia, os membros têm acesso, podem procurar saber de que forma está sendo gasto. Lá, por exemplo, falando do ponto de vista local, isso não é regra de toda a igreja batista não, tá, Fred? Tem variações, mas é um princípio comum. Por exemplo, acima de R$1.000, só é comprado algo que tenha sido passado pela assembleia. Ou seja, vai comprar algum produto, o ideal é que se faça 3 orçamentos, isso apesar de a gente não ser uma instituição do Estado, mas a gente prima por isso. E é claro, eu vi até, entrando no meio da política aqui, eu vi até o Romeu Zema falando uma coisa interessante, dependendo de se está certo ou errado, de que às vezes a licitação por uma coisa mais baixa, do ponto de vista financeiro, nem sempre é melhor. Então, a gente apresenta um modelo de equipamento, um projetor, custa R$3.000. Então, ela fala, tem isso aqui que é 2.000, tem isso aqui que é 4.000, tem essas opções de mercado aqui, mas para a nossa estrutura, o ideal, que a gente ouve de técnicos, esse projetor aqui, médio preço. Mas a igreja sabe que vai ser comprado aquele projetor, a igreja sabe que o dinheiro está indo para aquele lugar. Então, o primeiro princípio é transparência, se a gente pode assim dizer. Nem que seja transparência para os membros da igreja local. Porque, assim, falar mal já vão falar. Só de não falar mal da gente já é uma bênção. Só a gente não... Até a Bíblia, isso é bíblico. Não ser pedra de tropeço para as pessoas, nós já estamos cumprindo a nossa missão. Então, o conselho que eu daria é ser mais transparente possível. É claro que a gente não fica falando de tudo, 100% do que acontece lá. Até por uma questão de proteção financeira. Os membros têm acesso. Então, uma vez por mês, no primeiro domingo de cada mês, é feita uma assembleia que se tratam diversos assuntos, entre eles compra e aquisição de material, depois é dada a nota fiscal, essa nota fiscal, se a pessoa quiser ir lá conferir, pode conferir. Tem uma comissão para isso. É claro, Fred, isso aí não é uma imunidade 100%, não é uma vacina perfeita, como diz no termo da vacina, contra desvio de dinheiro. Não é 100%, mas é uma tentativa que nós fazemos para que não haja nenhum tipo de transparência usando o dinheiro da forma correta. A primeira coisa é isso, é ser transparente no que crê, no que fala, de como agem as pessoas, como a gente age enquanto instituição. O mundo precisa hoje. E, claro, a gente às vezes quer ser transparente demais e as pessoas acham que mais quer aparecer. Mas é melhor ser transparente nesse aspecto, não sendo arrogante, entendendo que a gente pode errar. Se a gente não errar não intencionalmente, um erro, que a gente seja honesto para admitir que errou também. Acho que esses dois pilares aí. A gente acha que o pastor é inerrante, né? O pastor é perfeito, a liderança, de uma forma geral, é perfeita, suscetível a erro, suscetível a errar, mas eu acho que é mais bacana é você ter uma pessoa que procura não errar, mas é humilde para reconhecer. E erros do dia a dia, tá? Não estou falando de erro crasso, de coisas pecaminosas, não. Você errar numa certa avaliação, você tem que ser humano. Isso que cabe a transparência. Sim. Pastor, infelizmente estamos chegando ao final do nosso bate-papo, né? Foi sempre uma honra, sempre um prazer falar contigo, né? Mas eu queria que você deixasse, né, um conselho para os fiéis que estão confusos, decepcionados, se sentindo enganados pela religião.
Qual o conselho que o senhor daria hoje? Não desista da fé, primeiramente, e não desista de fazer parte de uma instituição religiosa. Hebreus 10, 25 fala, não deixemos de congregar. É claro que a fé, inclusive, ela é vendida por nós evangélicos, ela foi durante muito tempo vendida e apresentada como algo individual, ou seja, salvação individual, você cuida da sua carreira de fé, né? Você é responsável, sim, de certa maneira é, mas você só consegue resistir ao pecado, resistir às tentações da vida, resistir aos erros quando você está em comunidade. É claro que não precisa ser uma igreja que tem uma estrutura excepcional, uma estrutura física, mas que tem uma organização, que tem um grupo de pessoas. E você vai achar gente lá imperfeita também. Você vai achar vários perfis que refletem a sociedade. Pessoas que são mais nervosas, pessoas que são mais calmas. E aí, procure um lugar que você vai se sentir bem, procure saber do pastor, procure saber do que essa igreja trata, mas não deixe de congregar, porque isso é muito saudável para você caminhar. Existe um provérbio africano que eu vou tentar recitar aqui de cabeça, que é basicamente assim: você sozinho você pode ir mais rápido, mas você em grupo você vai chegar mais longe. Então, chegue em grupo, ande em grupo. Esse é o recado. Deus abençoe todos vocês aí. Uma boa noite. Tá certo, pastor. Pessoal, então é isso. A fé é um poder transformador, mas quando cai nas mãos erradas, pode se tornar uma arma. O Cristo do Evangelho nunca prometeu riqueza, mas sim justiça, compaixão e amor. E talvez o maior desafio dos nossos tempos hoje seja separar o joio do trigo. Que cada um de nós aprenda a olhar para dentro e reconhecer quando a fé serve ao reino de Deus e quando serve apenas ao reino dos homens. Pastor André, o senhor que sempre foi uma voz sensata, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, né? E para você que acompanhou a gente até agora aqui, né, queria agradecer a audiência, pedir que se inscrevam no nosso canal Pode Mais Podcast, deixem o seu like, tá? Compartilhem com os amigos, né? E continuem seguindo a gente, né, para poder ficar por dentro de conteúdos sensacionais como esse aqui, como esse bate-papo excelente que nós tivemos hoje aqui com o pastor André. Para todos que ficam, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem com Deus.